Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa série falando aí sobre a depravação do homem. E hoje nós estamos no 19º vídeo, ou 19ª parte, né? Não vai acabar mais não? Vai acabar, tá? Prometo que vai acabar, nós vamos a mais esse e mais o próximo. Aí a gente finaliza esse ciclo aí dessa série que eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas, porque as pessoas têm me procurado e falado, né? Mas vão ajudar, ainda vai ajudar muitas outras pessoas. Hoje nós vamos ao livro de 1 Coríntios, a Epístola de Coríntios, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, chegamos num ponto aqui no estudo, tá? Nessa série, que está muito claro, acredito que você que está acompanhando todos os estudos, né? Todas as mensagens, está muito claro para você o benefício de você ter verdadeiramente uma comunhão com Deus, que vai muito mais além de lugares, de rituais, de cerimoniais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando verdadeiramente da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e também da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que nasce de Deus. Sabe, você não nasceu de um líder, você tenta imitá-lo. Você não nasceu de uma instituição com as suas normas e regras. Você nasceu de Deus, você nasceu do Senhor Jesus. Aí você vai trazer à memória tudo o que você está aprendendo nos textos. Você foi concebido, nós fomos concebidos desde o ventre de nossa mãe com a maldade do pecado, que gera morte, que gera o caos. Então muitas coisas que nós não conseguimos, que nós fomos frustrados, tem a ver exatamente com esse não nascimento. Nós não íamos conseguir discernir nada, porque apenas éramos homens naturais, pessoas naturais, nascidas apenas de uma mãe, de um ser humano, né? Nascidas apenas da parte humana. Ela não nasceu do espiritual, ela só nasceu do natural, da carne. E como a nossa carne é pecaminosa, a nossa essência é pecaminosa, e nos inclina para estarmos separados de Deus, é por essa razão que as pessoas acham loucura aquilo que o texto sagrado explica. Então eu vou repetir para você aqui, dando uma explicação, uma ênfase aqui em algumas coisas que eu escrevi, tá? Então vamos lá. Ora, o homem natural, você já entendeu, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, a gente nunca pode perder a visão de que por mais que você é uma pessoa que estude a palavra tecnicamente, no sentido da liturgia ou da teologia, que é o nosso caso, hoje a gente tem uma formação na teologia, para poder entender tecnicamente, entender historicamente, né, as coisas que aconteceram profeticamente, aquelas coisas todas. Porém, nunca podemos perder a visão de quem nos dá a essência de tudo que está escrito aqui, coloca tudo no lugar para a gente, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Por isso que aqui diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, tá? Do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-la. Está dizendo que nem vai entender, tá? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então o que a gente pode concluir com isso? Concluir que não vale a pena nunca, em tempo algum, você discutir com as pessoas acerca de coisas que Deus revelou para você. Tem coisas, por exemplo, eu estou pregando aqui para você, né? Já estamos no 19º vídeo e vamos para o 20º. Então você está acompanhando quantas coisas foram faladas, quantos argumentos foram trazidos. Acredito que em algum momento o Espírito Santo possa ter aberto seus olhos, ter te ensinado algo, e você compreendeu, você assimilou. Por quê? Quem fez isso? Eu? Não. Eu só fui um transmissor, mas na verdade o Espírito Santo que te revelou. Então eu não estou aqui para discutir com ninguém, eu só vou pregar. Quem vai fazer o trabalho de conversão, de orientação, de situação é o próprio Espírito Santo, que vai convencer a pessoa do pecado que habita nela e que ela precisa da obra redentora de Cristo. Compreende como é que funciona? Assim é, né? Agora, você não deve ficar discutindo, porque eu acredito que é comum com a gente, né? A gente, quando tem uma revelação, uma coisa bacana que a gente aprende,
sabe, que os nossos olhos se abrem, a gente quer falar para todo mundo, mas às vezes a gente vai falar para determinadas pessoas e elas... Não estou te entendendo. Mas vem cá, não estou te entendendo. Não foi isso que o bispo ensinou. Não foi isso que eu aprendi lá não sei aonde. Não foi isso que... Sabe? Então não discuta. Não discuta. A pessoa que é nascida de Deus entende as coisas de Deus. É simples. Se identifica. A pessoa que não entende as coisas de Deus, porque ela nasceu de uma outra coisa. Ela nasceu de um sistema. E tudo que está fora daquele sistema, ela não aceita. Ela não aceita o que está fora do sistema. Você vê que a gente ouve todo mundo. Não temos problema de conversar com ninguém. Podemos falar com todo mundo. E a gente vai divergir em algumas coisas. Mas naquilo que a gente diverge, normalmente, não compromete reino de Deus, não compromete salvação nem nada. Né? Agora, aquilo que é heresia, que vai comprometer realmente o ensinamento e o encaminhamento das pessoas para o reino, esse sim a gente tem que ficar ligado. Mas a gente só vai discernir isso espiritualmente, compreende? Então eu escrevi algumas coisas que é o seguinte, olha. Como é que o homem natural, vamos pensar juntos, vamos refletir juntos, como é que o homem natural poderá discernir aquilo que é divino? Poderá escolher aquilo que é divino? Poderá entender aquilo que é divino? É natural. Ele nem aceita as coisas do divino, espirituais. De forma nenhuma. Ele não consegue fazer isso, ele não tem a capacidade em si mesmo, não é que ele não tenha capacidade. Se ele realmente fosse sincero e abrisse, entender a visão dele, a cabeça dele para aceitar, for flexível para permitir que o Espírito Santo o ensine, então ele vai ter capacidade sim. Agora, em si mesmo, ele não tem. De fazer isso, a mente dele, caída e corrompida, não tem como entender as coisas de Deus. E mais, não importa o quanto você pregue, é aquilo que eu estava falando, não importa o quanto você pregue, não importa quão maravilhosa seja a sua explicação, a conversão é um ato espiritual, a conversão não é uma mera escolha, não é um cálculo de possibilidades em que o homem friamente, de forma neutra e justa, vai analisar as possibilidades e vai escolher aquilo que é mais certo, aquilo que é mais justo, aquilo que é mais correto. Não é um mero ato de escolha, né? Não, nada disso. A salvação não é um mero convencimento da mente. A salvação não é um mero ato argumentativo para levar o homem a raciocinar de forma correta. A salvação é um ato sobrenatural e espiritual que, através da pregação do Evangelho, ensina sobre Cristo, o Espírito Santo faz um trabalho no coração do homem e o transforma inteiramente. Entende? Porque o homem, com sua mente caída e corrompida, não consegue entender as coisas espirituais. Simples assim. Então medita nisso que foi falado, assista o vídeo novamente, quantas vezes precisar e perceba isso. Por que é tão difícil a pessoa entender uma coisa que é tão simples? Por que as pessoas sempre escolhem o pior? Por que as pessoas sempre pendem para o pior? E depois elas vão querer justificar a culpa delas nos outros. Mas entenda que a depravação do homem faz isso. Enquanto a depravação estiver ali, reinando, pecado estiver ali reinando, ela não vai conseguir entender. Por isso que nós temos que estar rendidos a Deus. Você tem que se chegar diante de Deus rendido. Deus, já fiz tentativas, já fui em outros lugares, já tive outros pensamentos, eu estou aqui rendido a Ti. Eu me rendo, não vou resistir mais ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Qual é a mensagem, qual é a palavra? Eu quero conhecer o Evangelho puro. Eu não quero mais misturar Evangelho com doutrina institucional. Eu não quero misturar, eu quero o puro. Quero direto no assunto, através de Cristo. Tá certo? Medita nisso, pensa nisso. E o próximo vídeo será o 20º e a gente vai fechar o ciclo aqui dessa série. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo.